cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Com muita alegria que hoje eu venho aqui e falar para vocês assim da força que o Espírito Santo tem, né? Eu, mas meu irmão aqui não falando, só falando no dia mesmo que você me ligou. E tudo que eu preparei aqui, o Espírito Santo nos moveu a falar assim. Então eu quero falar para você hoje assim que você é a pessoa inspirada a estar aqui hoje para escutar essa palavra. Olha, através de você, em nome de Jesus, muitos voltarão. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. É isso que a gente convida a pegar a sua Bíblia, 1 Coríntios, 1476, na Bíblia da Ave Maria. Uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos mostra que mesmo diante da dificuldade nós temos que permanecer firmes. Amém? Mesmo diante de tudo, nós temos que ter a certeza que o Espírito Santo habita dentro de nós. Olha, nós recebemos o Espírito Santo já no dia do nosso batismo. Mas muitas vezes o Espírito Santo fica guardado aqui dentro do nosso coração e nós não usamos pouco. Nós não usamos o tanto que nós precisamos de usar. E essa palavra nos mostra que tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos é dom do Espírito Santo. Eu e você estar aqui hoje foi dom do Espírito Santo. As músicas que nós cantamos aqui, as palavras que foram ditas até agora, foi dom do Espírito Santo. Amém? Amém. E é nessa força que nós vamos pegar agora. Diversidade dos carismas. Versículo 4 ao 11. Capítulo 12, versículo 4 ao 11. Capítulo 12, 1 Coríntios, versículo 4 ao 11. Vou esperar aí para localizar, para a gente ler junto, para que essa palavra não interiorize no seu coração hoje. Hoje você tem que sair daqui convencido dessa palavra. Vamos ler junto? Todo mundo conseguiu encontrar? Vamos lá então, juntos. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças. Vamos aplaudir mais uma vez. Olha que palavra maravilhosa. Todos os dons são distribuídos a nós, mas só por um Espírito. Ou seja, o meu dom, o seu dom não é nosso, é do Espírito Santo. E o mais interessante, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós achamos que o dom é nosso. Eu acho que vir aqui tocar é meu dom, não, é do Espírito Santo. Se eu toco, se eu canto, se eu prego, o Espírito Santo que me deu esse dom. Eu não sou dono dos meus dons. Eu tenho que levar os meus dons a outras pessoas, ou seja, eu tenho que ensaiar a música, eu tenho que cantar com vontade, eu tenho que buscar as pessoas através das melodias. Não adianta a gente vir aqui e cantar qualquer música, não, é música inspirada em cima da palavra. E o grupo de oração, o que eu vejo hoje? Precisa estar cheio do Espírito Santo.
Olha, se nós, do grupo de oração, não tivermos cheio do Espírito Santo, nós não damos conta de ir pela frente. Sabe por quê? O inimigo coloca muitas barreiras. O inimigo cria muitas dificuldades. E isso vai sufocando o Espírito Santo que está dentro do meu e do seu coração. Mas essa palavra de hoje é para que eu e você saímos daqui animados. Olha, não preocupe se só tem uma ou duas pessoas. Não, Jesus diz que onde ele estivesse duas reunidas, ele estaria no meio. E onde Jesus entra, gente, nada para. Nada para. Olha, não é o texto dos homens que vai atrapalhar esse grupo de crescer. É seus dons. É aquilo que você sai daqui e leva para as pessoas. Se você levar para as pessoas que o grupo está triste, está para baixo, ninguém vai vir aqui não. Você tem que sair daqui falando que o grupo está maravilhoso. Como que foi o grupo lá hoje, irmã? Nossa, maravilhoso. O Espírito Santo derramou muitas graças, muitas bênçãos, muitos prodígios para nós. Para que você motive as pessoas a virem. Se a pessoa encontra com você, como foi o grupo lá? Nossa, o grupo hoje foi ruim. Só tinha 4 pessoas. O que a pessoa vai fazer? Não, eu vou lá nesse grupo de oração. O que eu vou fazer lá nesse grupo de oração se só foi 4 pessoas e está triste? Olha, hoje foi só 4 pessoas, mas nossa senhora, foi tantas graças, tantas bênçãos que foi derramado, tantos prodígios, tantos milagres que aconteceram naquele grupo, a pessoa vai assustar. Fala, mas é mesmo? Vai lá para você ver na segunda-feira. Não acredita nas minhas palavras, não. Vai lá para você ver. É assim, meu irmão. Você tem que convencer as pessoas por você. Se você chegar lá na sua casa agora, a gente pergunta, amada, querida, como é que foi o grupo de oração? Ah, bem, estou quase largando aquele treinado. Não cai ninguém. O diabo bate mal. Aí o seu marido não vem. Fala, não, treinar hoje pegou fogo. Nossa Senhora, eu saí de lá hoje, eu não aguento, cara. Eu vou ter que ir lá para o quarto e rezar, porque eu não dou conta nem de conversar com você, que você tem que ir lá, você vê as graças que estão acontecendo naquele grupo. É assim, gente. Como você vai convencer seu filho de vir aqui se você chega em casa, não, meu filho, treinar hoje mesmo. Padre ruim, a missa foi ruim, a banda tocou tudo ruim. Você falou, o que eu vou lá na missa? Mamãe chega aqui em casa triste. Olha, lá no Palácio Santa Terezinha, eu sou de lá, até desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Sérgio, eu sou lá na Palácio Santa Terezinha. Olha, nós temos um puxão de orelha tão grande por causa disso. A gente saía da missa, chegava lá em casa, meu menino, olha pai, como é que foi a missa lá? Eu falei, ah, foi bom. Rapaz, mas chegou triste. Vamos até a charada na hora. Eu falei, ué, como que eu vou levar meu menino para lá? Falar para ele que as coisas é boas, que as coisas é boas aqui na renovação, que aqui a gente consegue as graças, como diz o milagre, eu chego em casa triste, reclamando, chorando, engano. Na hora que você vem para o grupo, você fala, nossa, hoje eu tenho lá no grupo de oração, o que eu faço? Eu não, eu sou assim, ó. Gente chegou lá em casa, meu irmão, eu estou indo para o grupo de oração, você vem comigo? Não. Fica à vontade. Minha esposa, você está sem educação. Pô, não. Sem educação, você largar o seu grupo de oração aqui e ficar lá fazendo sala para os outros. Isso que é sem educação. Você largar Jesus aqui e ir para lá. Ah, meu filho veio lá dos Estados Unidos, tadinho, eu tenho que ficar com ele. Tem não. Sua obrigação é com Jesus, é com Maria. Porque na hora que ele está lá nos Estados Unidos, o bicho está pegando, você quer vir cá, ó, irmãzinha, me ajuda. Olha pelo meu filho lá, tadinho, a cabeça dura. Chegou o povo da roça, a gente, comendo aqui na panela, eu tenho que ir na Santa Missa. Vocês querem ir na missa comigo? Não, não posso, não. Então vocês ficam à vontade. Eu estou indo, a chave está aqui. É assim que a gente tem que ser, meu irmão. Porque o diabo, ele é esperto. Na hora que ele vê que você quer ir para o grupo de oração, o que ele faz? Ele olha no seu filho que talvez, ó, ficou 10 dias sem te ver. Todo dia você ligava para ele. O diabo manda o menino lá na sua casa na hora de você ir para a missa. Vai lá, sua mãe está pedindo para te ver. Gente, sabe qual é o grande problema do católico? Ele não tem medo do diabo, ele não acredita nessas coisas. Olha o evangelho, me desculpa, não estou exaltando os evangélicos, não. Eu tenho um grupo que chama, eu não, Nossa Senhora, chama Grupo Nossa Senhora Rosa Mística. A gente entra em todas as casas. A gente reza só nas casas. Olha, eu tenho falado lá no grupo.
Se o evangélico tiver a oportunidade que nós temos, eles fazem a festa, eles deitam e rolam. Sabe por quê? Eles não largam a sua casa mais. Se ele for lá na casa do meu irmão rezar um texto lá, todo dia ele está lá. O que você está passando aí, meu irmão? Você está com dificuldade? Vou trazer o pastor aqui para rezar para você. É assim, gente. O evangelho é desse jeito. Talvez o padre não queira, não. Leva o grupo da misericórdia, leva o grupo de oração. Quando eu estou lá no meu grupo de oração, eu disse, mas eu vou rezar. Eu vou levar lá na casa da senhora. É a oportunidade de você entrar na casa da pessoa. Ó, vai lá no grupo da nossa. Toda quinta-feira, lá na igreja da Medalha da Grossa. Nós impõe as mãos, nós rezamos para você, nós pegamos seu pedido de oração, vai no Santíssimo, ajoelha, reza para você. Vai. Estou com problema de droga, agora vai ter grupo de oração. É assim. Aí você está com a pessoa chegando e fala assim, olha, eu estou com meu filho lá com problema de droga. Você, nossa Senhora, não posso ir lá rezar para ele, não. Vocês falam para a pessoa. Fala com o evangélico, você lá na minha casa não está passando um problema de droga. Na mesma hora ele quer ir lá na sua casa rezar. Porque ele sabe que ele te conquista. Ó, meu filho está doente, está deitado na cama, eu vou lá fazer uma... Ah, mas ele tem câncer, não, mas Deus cura. Deus ajuda. O céu não faz nada, não. Você não faz nada, não. Mas Deus que age através de você, que está cheio de Espírito Santo, Ele cura. Lá na sua família tem uma pessoa com enfermidade, impõe as mãos e reza. Mas você tem que acreditar. Você não pode vir aqui no grupo de oração e ficar só reclamando, não. Ó, eu estou tocando violão aqui hoje, eu vou contar um testemunho aqui para vocês. No dia que eu cheguei no grupo da misericórdia, os músicos, o texto começava às 7 horas. Os músicos chegavam às 7h20 e ficavam lá. Tomando os trens, Maria, vai rezando o texto de Maria, tom, afinando, eu fui lá para o Santíssimo, falei, Jesus, manda música para nós, músico comprometido, músico que quer tocar. Uma voz falou no meu coração, você vai você aprender, não? Você fica querendo gente, vai você aprender. 46 anos, nunca tinha pegado um violão. Falei, meu Deus do céu, mas se você der seu sim, eu te capacito. Se você der seu sim do Espírito Santo, eu te capacito. Aí, vou lá nesse. Comprei um violãozinho velho, fui, cheguei lá na escola, professor evangélico. Nossa, eu queria vir aqui, eu queria aprender, tocar violão. Você vai tocar onde, irmão? Esse é bem assim, bem fala bem. Não, na igreja católica. Já me desanimou no primeiro dia. Eu falei, não, você tem quantos anos? 46 anos. Eu falei, nossa, você não vai aprender não. Ó, você vê esperteza desse. Você não vai aprender não. Sabe por quê? Você tem que começar novinho. Então você tem que ter destreza. Você já está com 46, já está. Estou falando que você está bem, não? Eu falei, não, mas eu rezando lá, e Deus falou no meu coração para mim. Eu aprendi a tocar no grupo nosso lá. Falou, não. Uma vontade. Não, vou te ensinar. Gente, primeiro dia de aula. Cheguei lá e conversei. Falou, nunca tinha visto o que era aquilo. Ó, aqui isso é dó. Nota dó é assim, ó. Dedo 1. Esse músico aqui entende o que eu estou falando. Dedo 1, corda 1, casa 2. Meu Deus do céu, o que é isso? Oh, foi uma aula inteira para me aprender uma posição. Pôr o dedo assim, na outra, na outra. Ele falou assim, tá vendo como é que é difícil? Vai ser difícil para você, ó. Caladinho. Eu disse, Jesus de Deus, o treinar é feio demais, não vou dar conta. Eu te capacito. Gente, eu chegava lá em casa, ele me passava o exercício, eu chegava lá em casa, comia, pôr o nariz, sentava no terreno, lá e ficava tonto. Minha mulher chegava e falava, não, eu não aguento isso mais não, eu vou ficar doida. Eu não aguento esse trem na minha cabeça mais. Chegava lá no outro dia na escola, e aí, fez os exercícios? Isso. Passa para mim aí. Dó, ré, puf, mi, pá, tá, puf. Ele assustou, ele falou, ué. Então eu vou te dar agora os acordes menores. Me esnobando, né? E um ritmo. Chegava lá em casa, comia, pôr pro nariz, chegava lá no serviço, acabava o serviço, eu nem almoçava, pegava o violão, corria para os caras, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Esse banheiro na minha cabeça, gente, e assim eu fui. Chegava na aula, e ele falou,
6 meses eu estava tocando. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor, porque não era comigo, não. Era pelo Espírito Santo. Eu levava as músicas da igreja lá e ele ficava assim, eu falava, eu quero aprender essas músicas. Nossa Senhora, eu ficava bravo. Não, eu quero aprender essa aqui, ó. Maria de Nazaré. Não, vou te ensinar parabéns para você. Eu falei, não, moço, lá nós não canta parabéns para você, não. Lá nós cantamos Maria de Nazaré. Gente, você acredita que até tocar com nós lá ele já foi? Não, a igreja, as músicas suas é bonita, hein? É assim que você não vai deixar o evangelho vir falar para você, ó, Nossa Senhora não existe não, você tem que saber a Bíblia onde é que está. Jesus tinha filhos, tinha não. Jesus chamava os outros irmãos, porque no dialeto de Jesus não existe a palavra primo, cunhado. Todo mundo é irmão. Se você casar com a família, com a irmã de Jesus, você é irmão de Jesus. Por isso que eles falam que Jesus tem outros irmãos. Porque no hebraico, no aramaico, não existe cunhado, primo, tio. Então todo mundo que era da família de Jesus era irmão. Amém? E os próprios nossos irmãos evangélicos chamam uns aos outros de irmão. irmãos. Então é isso. Agora, mas nós católicos, nós somos, nós não lemos a Bíblia. Se nós temos vergonha da Bíblia, se nós saímos a Bíblia, nós temos dentro da bolsa. A minha Bíblia como é que está? Eu não tenho vergonha mais da palavra. Sabe como é que eu saio de casa com a Bíblia? Igual o Evangelho. Todo mundo chega para mim e fala assim, moço, o Evangelho, eu falo, nossa, da renovação carismática. Renovação carismática? O que é isso? Isso. Prega, canta, louva a Deus. Você não pode ter vergonha disso aqui, não. É aqui que você vai buscar força. Na hora que os vizinhos chegarem na sua casa com problema, não vem cá, ó. Pega a palavra para você, ó. Você vai ver, esse grupo aqui bomba. Esse grupo aqui bomba, só porque o mesmo que vocês estão vivendo, que eu vivi no nosso grupo, olha, é unir o núcleo mais, é rezar, é pedir, é clamar, é estar sozinho, é pedir todos os dons do Espírito Santo. Não é só o dom de cantar, não. É o dom de cantar, é o de pregar, é o de ficar lá na portaria, é o de carregar a caixa de limpar o banheiro. É isso que é o dom do Espírito Santo. Olha, a renovação carismática, você tem que fazer tudo para conquistar as pessoas. Se falar para as pessoas, você tem que deitar no chão e fingir que você é um jacaré na hora da pregação, você tem que deitar e fingir. Jesus sofreu por nós, irmão. Você vê, escuta os outros falando do seu grupo de oração, você tem que falar, não, senhor, não é assim não. Vai lá para você ver como é que é. As coisas lá é assim. Tem um curso lá na sede da renovação, corre lá e faz. Ó, lá no meu grupo de oração, eu prego, eu canto, eu toco, faço parte da colheita. Se falar comigo, se você é hoje, você tem que ficar lá no banheiro, limpando o banheiro. Eu vou lá e fico lá de novo. É assim que você tem que ser. Vocês querem um grupo? Se a pessoa chegou aqui, talvez a pessoa chegou ali na porta e não entrou, mas porque não tem uma pessoa da acolhida lá. Tem que pôr uma pessoa da acolhida. Então, seja bem-vindo, boa noite, como você vai rezar conosco? O Espírito Santo hoje está cheio de milagres para sua vida. Ó, vou falar para vocês, o povo está carente disso, gente. Você conversa com o povo aí, é só doença, depressão, tristeza. Aí você também está no grupo de oração, você em casa também não consigo. Ele já está feio, mudando o homem. Como é que está o tempo na sua casa? Graças a Deus, tá? Beleza. O muro pode estar caindo na sua cabeça. Você chega lá no seu serviço, aquela pessoa que te odeia, você chega e fala, ô, meu marido me traiu, me largou, ela fala para você assim, não aceita não, amor. E vai lá para o banheiro e fala, oh, beleza, graças a Deus, o marido dela largou ela. Vai conversar com o padre, vai procurar o sacerdote. Opa, tem em casa está feio assim, ele não pode falar para ninguém, ele tem que te dar conselho. Não, senhor, eu não gosto de conversar com o padre, eu gosto de conversar com a amiga lá do meu serviço. Eu falei, então, o padre está te derrubando, por favor. Você vai lá e conta tudo para ela, você nem saiu de perto dela, todo mundo já está sabendo. Você passa para dizer assim, chegou. Quem? Ó, fulana chegou. O marido está largando ela, chifrando ela. É mesmo? Oh, que maravilha, uma tadinha, agora está sofrendo. Vai para o Santíssimo. Senhor, a casa está feia. Me ajuda. Saiu do Santíssimo, encontrou como é que está na sua casa? Graças a Deus, tudo bem. Acabou, gente. Pensamento positivo.
Se você tiver pensamento negativo, as coisas não vieram na casa da gente, não. Vocês estão ouvindo falar assim, parece, mas esse cara não tem nenhum problema, né? Vou contar só o problema que eu tenho na minha vida. Primeiro, março de 2011, meu filho começou com os problemas, eu fui procurando saber. Só para resumir, ele estava usando o carro. Nossa, era isso então, minha mãe? Vocês acham que eu desanimei do grupo de oração? Vocês acham que eu deixei de tocar na Santa Missa? Vocês acham que eu deixei de ir lá na sede da renovação e louvar a Deus? Aí é que eu busquei. É assim que a gente tem que ser. Olha, não importa o que a sua família está vivendo. Se os outros na rua falar de você, sua família vai estar tudo bem que eles vão falar. Não esquenta a cabeça com o povo da rua, não. Esquenta a cabeça com a sua família. Sabe o que eu passei a fazer? Passei a amar mais do meu filho. Nossa Senhora falava sempre, não, calma, no silêncio, não briga não. Quantas e quantas madrugadas eu saía ali nas bocas e buscava ele. Meu filho, vem cá. Não, pai, não vai nada, meu filho, vem cá. Hoje tem 2 anos que ele está recuperado, amém? Então, aplaude o Senhor mais uma vez. É isso, gente, é o Espírito Santo. Se eu fosse seguir as pessoas, sabe o que eles falavam comigo? Não, sei lá, você não deixa para a rua. Mandei para fora de casa. Talvez hoje meu filho estava aí mendigo desse gente. Muitas vezes essas pessoas que estão na rua aí, a família desanima, desiste, tem vergonha. Você não pode ter vergonha da sua família, não. Se o seu marido, Deus livre e guarde, se sua esposa, a esposa, cair na traição, fica de cabeça erguida. Você tem que permanecer no grupo de oração. Você tem que vir aqui toda quinta-feira para Deus te honrar, velho. Por que é bom só louvar a Deus e honrar a Deus na hora que a gente está bem? Com dinheiro no bolso? Não! Na hora da dificuldade você tem que permanecer firme. É para isso que existe a renovação carismática. É para isso que Deus falou para mim, você está cheio dos dons, mas você não usa. Eu não uso, gente. Olha, eu estou cheio do Espírito Santo, mas na hora que minha filha é sua filha, na hora que minha filhinha tem uma dificuldade, me xinga, eu fico raiva. Na casa da gente tinha que na hora que a mamãe vai falar um negócio com você, você vai ficar com raiva, você tem que ouvir o que ela está te falando, sabe por quê? Na hora da dificuldade é ela que socorre, é mentira ou verdade? Na hora que você passa o aperto, a sua coleguinha vai lá te ajudar, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Na hora que vem aquele problema, o senhor, opa, não vou brigar agora não, eu vou ficar caladinho, não, velho, não está bebendo demais, não, ninguém quer. Não vai discutir não, que chega todo, você vai brigar e vai para a rua de novo. É o que eu tenho falado para os mulheres que estão lá conversando. Você não vai comer lá de casa, não é viado demais. Ele chega lá em casa, ele quer comer, ele quer roupa lavada, ele quer isso. Eu não faço. Aí ele chega lá em casa e volta para o boteco e fala, você está fazendo tudo pro diabo, que faz um comerzinho para ele, deixa lá. Sabe o que eu faço comer, não come, mas está lá. Se ele reclamar, você fala, não, comer está lá. Se não come, você está com a cara cheia de pinga. Não comer está lá. A roupa está lavadinha, está na sua mão da roupa. Você não toma de roupa porque você não quer. Sabe por quê? Você tem que convencer a pessoa, você acredita nela, você gosta dela. Ó, se tiver uma pessoa na sua casa com problema de enfermidade, você largar lá no canto, coitado, tem que dar uma milagre. Ah não, sério, eu não dou conta de ver minha mãe doente, mas quando você estava doente, já cuidou de você, vou levar para o asilo, é bom demais, né? Na hora que a pessoa está velhinha lá, você pega e joga lá no asilo, fala, não, eu pago 1.500 lá, fala, não, você paga uma pessoa dentro de casa para cuidar dela, uma enfermeira. Não, mas o povo chega lá em casa, ela faz cocô na roupa, mas é do povo que manda a sua casa. Depois você vai se ver com Deus. E eu falo para você, meu irmão, assim, com muita humildade, eu tenho muitos problemas na minha vida. Precisaram de eu estar aqui hoje? Eu podia ter falado que não, posso não. Os dons não é mesmo. Os dons não é mesmo. Ó, pai pedir que você faça, não tem, faça. Meu pai é chato demais, mas o que tem? A gente também é chato. Tá dando mano. Tem hora que ele também está com os problemas dele. Tem hora que ele está nervoso. Sabe como que eu faço com o pai, gente? Ó, se eu estava tocando na igreja, o pai estava bem bravo. Eu vi que ele estava bravo. Eu fui cantar com a senhora. A senhora falou assim, não, eu sou doido para cantar na igreja. Bem, você tem que abrir as portas. Chegar a pessoa e falar assim, eu sou doido para trabalhar no grupo de oração de vocês,
Eu quero ser pregador. Fala, não, pode vir, mas você tem que começar na colina. Você começar na colina, depois você vai no companheiro, depois você ser pregador. Mas você pode vir, nós te queremos. E ele está lá falando para Deus, mas você está cantando muito demais, você não está cantando nada, nossa, isso não pode ser assim não, música do folheto, música mais difícil, né? Nossa, o rapaz tocando certinho, você cantando tudo errado, era um viado. Eu não vou mexer com isso mais não, eu estou lá contando o dia, aí eu também trabalho no pastoral do dia, viu gente? Olha vocês verem, tanto serviço que eu tenho. Eu estou lá contando o dia, e violão lá em cima. E ela mexendo, não, senhor, pelo amor de Deus, o padre está tirando a mão. Nossa, senhora, padre, deixa eu falar para a senhora. A senhora cantou para o padre ou para Deus? Não, eu cantei para Deus, não, então tá bom. Deus te ajude. Sabe, nós esperamos a senhora. E de lá ele só me olhou, tirou a roupa. Moço, vem cá. Eu falei, agora, né? Pois não, senhor? Você falou que ela lá perguntando se ela cantou para o padre, para Deus? Eu falei, perguntei sim, a missão não queria ter perguntado. Eu falei, mas eu também não podia ter falado com ela do jeito que eu falo, não. O senhor não podia, não. O senhor tinha que ser o primeiro a dar um conselho. Eu falei, ó, minha filha, foi bom, mas você ensaia mais. O senhor não ofendia ela. Nunca mais ela não ofendeu. Eu vou lá direto. Fala, quer cantar? Não, não ofendi, o padre me xingou, nunca mais eu vou lá. Vocês estão entendendo? É aqui assim, um grupo de oração. A pessoa está com problema, acorda. Às vezes a pessoa vem aqui todo dia e te fala a mesma coisa. Falou, meu marido está bebendo, nossa mulher, tudo. Ela vem cá e fala a mesma coisa comigo. Não, minha filha, mas fica firme. Vou rezar para você, me dá um nome, né? Vou pôr na caixinha de oração. Você tem que convencer a pessoa. Amanhã pode ser eu, pode ser você. É por isso que eu não deixo de fazer meu trabalho na igreja. Quantos dias o padre me ligava lá, sério, hoje você vai vir tocar, né? Olha, meu menino, a esposa dele casado, nossa, ele está desse jeito aqui, vou ter que prender dentro do quarto. Ele tranca aí e joga a chave, eu não posso ir agora. Eu tenho que ir lá tocar na missa. Daí no calmante dele, tranca o quarto. Lá não tem gente por lá. Ele vai ter que ficar, deixa, mas você quebrar, deixa quebrar. Para a rua também ele não pode ir. Você foi, não volta. Se a pessoa que bebe, gente, for no boteco, ele não volta. O Espírito Santo é para isso. Não, peraí. Senhor, cuida do meu filho lá, que agora eu vou cuidar das coisas do Senhor. Gente, acabou a missa, não sabe o que eu fiz, eu larguei o meu filho, deixa ele aqui. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Eu já ajudei os trens, saíram doidos. O povo falou assim, o Senhor ficou doido, nem o violão e não guardou, larguei tudo lá na igreja. No dia do assim, eu juntei seus três lá, falei, obrigado, eu estava com um problema naquela hora. Fiz minha parte. Meu filho está quebrando a casa lá, hoje eu não vou no grupo de oração, não. Aí você tem que vir, ué. Você não me ajuda, tem nada para filho. Não vou. Gente, tem coisa que não dá. Não adianta nós querer resolver. Vocês acham que eu dava conta de resolver o problema do meu filho? Quem que consegue resolver o problema de crack, se não for Deus? Quem que consegue resolver o problema de alcoolismo ou de outras drogas, se não for Deus? Mas você tem que ficar focado em Deus. Eu não posso deixar o meu grupo de oração. É igual vocês aqui estão passando muita dificuldade, que eu sei. Não deixa. Vocês aqui é um grupo de oração. Divulga, fala, padre, fala na missa do nosso grupo de oração. O senhor não está falando, viu? O senhor não está ajudando nós. Todo recadinho, todo culto, gente, grupo de oração, tal dia assim, 7 horas da noite, nós estamos precisando de servo, nós estamos precisando de cantor. Gente, é assim que o grupo cresce. Não fica achando que vocês vão ficar aqui rezando que vai crescer, que não vai. A moça está querendo desanimar nós, não, estou sendo realista para vocês. É a resposta que eu estava esperando. Vocês têm que ir atrás. Que as pessoas que vêm aqui no grupo não estão vindo, vocês têm que ir lá. Maria, tá bom? Não, sabe que eu não grupo de oração mais? O que está acontecendo? Nossa, estou trabalhando agora. Mas eu vim cá pegar o nome da senhora, vai rezar a senhora todo dia. O povo lá lembrou de mim. Na hora que você vê a pessoa na rua, fulano, tá jóia? Vai sentar no grupo não, ué. Nossa, o cara que você é muito importante no grupo, o grupo conta com o seu, ué. Experiência do Espírito Santo. Você não precisa convencer ninguém não, olha. A renovação carismática tem que aprender
precisamos convencer ninguém. Nós temos que dar um testemunho de vida. Você tem que dar seu testemunho de vida. Quando lá seu vizinho tem que falar assim, nossa senhora, aquela dona lá, danada. A casa dela está caindo na cabeça dela, mas ela não mandou na igreja. Amém? Amém? É isso que eu quero falar para vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.